Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre um dos destaques da Série B do Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro tem interesse. Vou trazer aqui quem que é esse jogador, se teve algum avanço nessas últimas horas, para trazer o atleta. Quero falar também sobre o Matheus Pereira, que segue, aí sendo um dos artilheiros, um dos líderes, melhor dizendo, em assistências nessa atual temporada. Mesmo não jogando, vamos colocar assim, muito bem, já tem um tempo, viu? Para ser bem sincero, o Matheus Pereira ainda está deixando a desejar. Eu acredito que teve sim uma queda de rendimento que é natural, e se continuasse com aquela média, já ia estar com 20 gols e 25 assistências. E para terminar aqui também, sobre o Racing, que como que está a fase, além do clube também brigar na Sul-Americana, está indo muito bem, na Liga Argentina, e é um dos candidatos ao título, então realmente está numa fase bem bacana. Vou mostrar aqui para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para se inscrever no nosso canal. Esse aqui é meu outro canal, quero mostrar aqui para vocês. É o Cruzeiro News, vamos chegar aqui a essa marca de 45 mil inscritos no YouTube. Então você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, com certeza nos ajuda bastante você se inscrevendo aqui embaixo. Então conta aí com a ajuda de cada um de vocês. Lembrando que nós postamos 2 vídeos por dia, o primeiro aí por volta das 9h30 da manhã e o segundo às 5 horas da tarde. Então para você não perder nada, já se inscreve, ativa as notificações que nos ajuda bastante, beleza? Vamos começar aqui falando sobre o Racing, que venceu nesse último final de semana o Instituto, que foi com o time reserva e tudo mais. E aí vem numa fase muito boa também, se você ver a tabela do Campeonato Argentino. Nesse ano o Racing aparece aí como um dos candidatos ao título, é claro, ainda tem muito jogo pela frente, se você for ver 31 pontos em 20 jogos, então dá uma diferença aí relevante, mas ainda assim vem com uma fase muito boa, acima, por exemplo, do River Plate e tudo mais. Então é um dos candidatos ao título. Nessa primeira colocação está o Vélez e o Huracan nessa primeira parte da liga. E lembrando, uma liga com 28 times, vai chegar em 30 no ano que vem. Loucura, muita politicagem nisso aqui. Tem aqui também o Boca Juniors com 25 pontos em 18º lugar, muito ruim, mesmo com, vamos colocar assim, caindo na Sul-Americana nas oitavas, não conseguiu ter uma reação e mostra o bom desempenho do Racing, que tem sim um time muito interessante. Então, adversário do Cruzeiro que vem sim embalado, não vai ser uma final fácil. Até arrisco dizer que o Corinthians realmente, mesmo tendo um time muito melhor, no papel, está numa fase bem pior. Mas igual eu falei, eu preferi enfrentar o Racing do que o Corinthians, viu? Sinceramente. Mas não quer dizer que seja mais fraco ou que vai ser um jogo fácil, muito pelo contrário, bem difícil no próximo dia 23. E você, está confiante? Não está? O que acha desse momento também do Racing, que passou aí do Corinthians com uma virada jogando em casa? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Inclusive você pode começar a apostar aqui na Esportiva, que ainda não está disponível o jogo na final da Sul-Americana, mas em breve já vai estar para você começar a apostar. Enquanto isso, você pode começar nos próximos jogos do Cruzeiro, que está aqui, para o Cruzeiro vencer a equipe do Flamengo, cotação de 2,7, e também para vencer o Criciúma em casa, que vai ser na próxima semana, 2 jogos seguidos em casa antes desse compromisso. Então, quarta-feira, e depois o jogo no domingo contra o Criciúma. Você pode apostar nesses dois. Na próxima semana também tem Conference League, que é, no caso, os times lá da Europa, Liga das Nações, da UEFA. Então, vamos lá. Portugal vencendo a Polônia, a Alemanha vencendo a Bósnia e a Holanda vencendo a Hungria. Cotação de 2, R$ 45,00 voltando 90, todos os times jogando em casa vencendo, boa cotação. Você pode apostar também, o Cruzeiro vencer o Criciúma e vencer o Flamengo, que aparece como favorito. Até porque o Flamengo vem com um time não reserva, mas um time misto. Então o Cruzeiro tem um pouco mais de chance de vencer, mas não vai ser fácil. Então R$ 20, Cruzeiro vence o Criciúma e antes o Flamengo, voltando 64. Baita cotação. Quiser colocar um valor mais alto, tá aí um pouco mais para gastar, 56, voltando 179. O link da Esportiva tá aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Casa 100% regulamentada com as leis do Brasil, 100% de bônus no seu primeiro depósito e você pode começar a apostar a partir de R$1. Tá aqui o link embaixo para vocês na descrição. Vamos falar sobre o Matheus Pereira. Só antes, deixa eu tomar uma água aqui. Vou deixar aqui essa matéria e tudo mais. Deixa eu tomar uma água. Que fala justamente sobre a boa fase do jogador do Cruzeiro. Tá aqui, atrás de Estevão, meio do Cruzeiro, vive ano de seleção, final continental e chance de ser o garçom no Brasileirão. É líder de assistências do Cruzeiro na temporada e busca então de ser o líder no Brasil. Então tá aqui, tem 6 assistências no Campeonato Brasileiro, atrás então do Estevão, que é revelado na base do Cruzeiro, e tem aqui então 8 passes para gols. O Estevão realmente com números de, absurdo, o novo Neymar, realmente o Estevão, todo mundo sabia disso, acho que o Cruzeirense já sabe disso desde 2018. E aí então ele deu assistência para gols,
contra o Cuiabá e Atlético Paranaense no primeiro turno. No segundo, deu 2 assistências naquela goleada contra o Botafogo. E ainda deu 2 passes, né, em jogos contra o Atlético Goianiense e o Bahia. Então, tem né, essa chance agora nos duelos contra o Flamengo e contra o Criciúma, marcar ou dar assistência já vai ser muito interessante. Vale lembrar de que na atual temporada, 9 gols, 14 assistências em 52 jogos disputados. Lembrando que na Sul-Americana 2 gols e 2 assistências, no Campeonato Mineiro 1 gol e 6 assistências. E só para você ter ideia, eu gosto de pegar aqui os últimos jogos, né? Última assistência dele naquele empate 1-1 contra o Bahia, baita passe, e antes só contra o Atlético Goianiense e antes contra o Botafogo, né? Então, marcar mesmo desde julho, né, que ele não marca, que foi contra o Red Bull Bragantino, sem dúvidas tem que desencantar para chegar bem, né, nessa decisão da Sul-Americana. E você acha que ele faz contra o Flamengo ou contra o Criciúma? Matheus Pereira, que gosta, né, de jogos grandes, marcou, participou, né, de gols contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Flamengo também no primeiro turno. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. E agora eu quero falar sobre o Lucas Ronier, camisa 10 do Curitiba e que é alvo, né, de vários times no Brasil, dentre eles o Cruzeiro. O portal FT Notícias, obrigado aí a ele, e o Rogério Scarione trouxe aqui, ó. O atacante do Curitiba é visto no mercado como uma das maiores revelações do futebol brasileiro nessa temporada. Palmeiras tem interesse no jogador e também outros clubes do Brasil, como Internacional e Cruzeiro, também já sondaram. Então, quem que é esse atleta? Surgiu nesse ano, né, no profissional. Tinha jogado ano passado 2 partidas pelo Coxa, mas não foi muito utilizado na Série A. Na Série B, então, 40 jogos no ano, 6 gols e 5 assistências. Lembrando que na Série B mesmo, 5 gols e 5 passes, jogando aí como um meia de criação e um ponta direita, né? Então tá aqui o desempenho dele. Seria uma baita opção para as beiradas, que é onde ele tem mais jogado. Ponta direita canhoto, então corta por dentro, finaliza muito bem mesmo, né? Na Série B, 6 gols marcados, de 31 jogos foram 28 na condição de titular. E assim, um jogador super jovem, então só tem 19 anos, o que faz mais sentido. Se fosse um jogador, 24 anos, 26 anos de idade, eu diria que assim, beleza, fez uma boa temporada, mas para o Cruzeiro no ano que vem não faz muito sentido. Mas não é o caso, né? Só 19 anos, tem um potencial absurdo pela frente. O Curitiba é ótimo, né, em revelar bons pontas, então não ficarei surpreso não se fosse uma alternativa viável para o médio e longo prazo. Quem sabe o Cruzeiro contratar, até alguma chance no estadual e ver, né, como que vai, né, com o técnico Fernando Diniz, e ou empresta o jogador para uma outra equipe ou até mesmo para o próprio Curitiba, que realmente está numa fase muito interessante. O último gol dele foi nessa goleada fora de casa contra o Vila Nova e tem crescido bastante de produção nessa arrancada, né, que teve o Curitiba recentemente. Deu assistência também contra o Paysandu, assistência aqui contra o Ceará e contra o Avaí. Eu vejo com bons olhos, sim. Não teve ainda uma proposta oficial do Cruzeiro. Como é um jogador que está no primeiro ano que surgiu, não se sabe também qual que seria a pedida financeira. Se você olha aqui nos portais, né, fala que ele vale, R$ 1,5 milhão. Com certeza o Curitiba vai pedir no mínimo 3 milhões de euros, né? Eu acho que não faz o menor sentido, ainda mais que eles são SAF também, vender um jogador com 19 anos, com bons números, com um valor baixo, ainda mais, né? O Cruzeiro, que tem uma condição boa, o Palmeiras também, o Internacional atrás dele, não vai vender por pouco. Eu acho que no mínimo uns 15, 20 milhões, ainda mais se ele aproveitar nessa reta final de Série B e marcar mais meia dúzia de gols aí, né? Que falta 6 rodadas por fim ainda, 4, não sei. Mas ainda assim tem uma sequência para ficar de olho, viu? Igual eu falei, não é o nome dos sonhos, não é um cara que vai chegar por 20 milhões de euros e ser titular, mas tem muitos jogadores que surgem no Brasil e aí daqui a um ano tá lá no PSV da Holanda e aí nós falamos, putz, por que o Cruzeiro não foi atrás, né? Então tá aí, eu acho que faz sim muito sentido, aceitaria tranquilamente no Cruzeiro, lembrando que é revelado no Curitiba, desde o time sub-13 por lá, e não é o primeiro jogador do Coxa, né, que é especulado no Cruzeiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, vou deixar também outras sugestões de conteúdos para vocês relacionados, que estão aqui na tela, vou deixar também o link da Esportiva para você começar a postar nesses 2 próximos jogos, e é isso, nos vemos aqui numa próxima, valeu!